Bom dia, tarde e noite. Prosseguindo nosso percurso no jardim do Evangelho de João, nos encontramos naquele momento final de Jesus com seus discípulos, com o apóstolo João, narrando desde o início do capítulo 13 e prosseguindo com riquíssimos ensinamentos até o final do capítulo 17. Estamos no capítulo 14, verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus continua frisando a importância da fé, referindo-se a todo aquele que crê nele. Ou seja, Jesus se refere a toda e qualquer pessoa que tenha fé nele, como deixa claro a expressão do texto original em grego. O que Jesus fala, portanto, abrange todos os crentes, e não apenas os apóstolos naquela hora com Jesus. E a promessa que Jesus faz a todos os crentes é impressionante. Jesus está dizendo que eles farão as obras que Jesus fez e ainda maiores que elas. Vamos tentar entender bem o que quer dizer isso. As coisas ou obras às quais Jesus se refere são aquelas que o Pai realiza nele, como Jesus falou nos versículos precedentes, de números 10 e 11, que lemos no episódio anterior, e como vimos já no capítulo 5, nos episódios 20 e 21. Essas obras que Jesus tem feito e as coisas maiores que seguiriam não podem se referir só a atos de humildade, como Jesus no capítulo 13, verso 15, ou a atos de amor, como Jesus falou no capítulo 13, versos 34 e 35. E muito menos pode se referir à proclamação da palavra de Jesus, como vimos no verso 10. Pois ninguém nunca seria capaz de proclamar mais ou melhor a palavra de Deus ou realizar mais ou melhores atos de humildade e de amor que Jesus. Tais obras maiores também não podem significar maior número de obras, tão simplesmente somando as obras de todos os crentes, ou seja, a igreja fará mais coisas do que Jesus fez, porque abrange muito mais pessoas durante um período de tempo muito mais longo. Não pode significar isso porque o grego original empregaria uma outra palavra que é mais apropriada para a palavra mais, quando usada no sentido de maior número ou volume de ocorrência, no caso de obras. Mesmo porque, se este fosse o significado, seria extremamente banal e desnecessário Jesus afirmar o óbvio de que mais pessoas fazem mais coisas do que uma pessoa só. Os atos de proclamar a palavra, assim como os atos de humildade e de amor, ou mesmo milagrosos. Mas tais obras maiores também não podem se aplicar a maiores milagres do que Jesus fez, pois não há nada maior ou mais sobrenatural do que a ressurreição de morto, do que a cura de leproso, do que a multiplicação de pão e peixe, do que a transformação de água em vinho. A chave do entendimento de que os crentes fariam coisas ainda maiores do que Jesus fez está na justificativa que Jesus dá. Jesus diz que o crente fará coisas ainda maiores do que as que ele, Jesus, fez, não por causa de algo que esteja no crente que seja maior ou melhor, mas o motivo que Jesus dá é porque ele, Jesus, está indo para o Pai. A cláusula final desse versículo 12, porque estou indo para o Pai, é a razão que explica também o que Jesus já dissera no capítulo 5, no verso 20, que ora relemos. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Que usa, aliás, a mesma expressão no grego, como vemos aqui no capítulo 14, verso 12. Todos os crentes que também são discípulos de Jesus realizarão obras maiores porque Jesus está indo para o Pai. Isso também não pode significar que eles terão maior alcance para a sua atividade, porque ele terá desaparecido de cena, concedendo-lhe mais terreno e nações de atuação para eles. Mas, na verdade, quer dizer que a própria fonte para maiores obras vem do fato de Jesus ter ido para o Pai. E esta fonte é o Espírito Santo. As obras de todos os crentes, discípulos de Jesus, tornam-se maiores do que as obras que Jesus fez durante o seu ministério na terra, precisamente por causa da nova ordem que surgiu em consequência da ressurreição, ascensão e exaltação do Cristo junto ao Pai, que realizou as profecias do Antigo Testamento em Ezequiel capítulo 36, Jeremias capítulo 31 e Joel capítulo 2. E trata-se do derramar do Espírito Santo no verdadeiro povo dos filhos de Deus, caracterizados pelos que recebem Jesus,
crendo nele e nascendo espiritualmente para viver nova vida nele, como vimos em João capítulo 1, versos 12 a 13. As obras que todos os crentes realizam após a ressurreição de Cristo são maiores do que aquelas feitas por Jesus antes de sua morte, no sentido de que eles pertencem a uma era de desintermediação sacerdotal, ou seja, onde cada crente é ele mesmo o templo do Espírito Santo. Assim, o texto bíblico, nesse verso 12 do capítulo 14, nos está dizendo que as palavras, os sinais e obras que Jesus realizou durante seu ministério terão um efeito multiplicador ou de alavancagem. Esta alavancagem se dará porque Jesus foi glorificado com o Pai, ao qual retornou, derramando-nos o Espírito Santo. Esta alavancagem, então, acontece através da ação do Espírito Santo nos testemunhos registrados nas Escrituras do Novo Testamento e através das vidas dos crentes que, após a glorificação de Jesus, recebem a presença e o poder do Espírito Santo para espalhar o Evangelho de Deus por toda a terra. Assim, como resultado destas obras maiores que se alavancam nas obras do próprio Cristo pela ação do Espírito Santo, os crentes, muito mais convertidos, serão reunidos à comunidade messiânica, ou seja, à igreja, muito mais do que foram atraídos durante o ministério de Jesus. E é nesse sentido que as obras dos crentes serão maiores. Que bênção poder ser vaso beneficiário e instrumento beneficiador dessas obras de Cristo. E desta forma, Deus também te abençoe.